comparar Neymar Filho, Neymar Júnior, a Diego Armando Maradona. É a heresia do mês de julho, que nem começou ainda. Começa amanhã. Não é uma comparação, é só uma situação, porque o Maradona também era muito ativo. Né? Eu sei que ele Maradona é sempre muito foi mais muito representativo ativo, para o povo, carregou a argentino. Argentina nas costas quando precisou, foi campeão do mundo e é do triunvirato dos maiores de todos os tempos. O Neymar não está entre os 10, 15, talvez 20. Ora, É do bolas. Brasil. para 20? com isso. Sim. Está dentro dos 100. 100 não? Jogadores? Se fizer a lista dos Não? 100 maiores jogadores da história, o Neymar não entra nem brincando, na minha opinião. Se pegar uma lista bem pesquisada, dentro dos 100. Neymar é um produto da mídia hoje. A gente fala do Neymar como se ele fosse um craque. Ele é um jogador. Um cara que nasceu com um talento extraordinário, que não joga bola há muito tempo. Ninguém nem lembra a sua última grande atuação, seja por time ou por seleção. A grande atuação. Definiu o jogo, ganhou o jogo. Ninguém lembra. Por quê? Tem que fazer uma pesquisa. Haja Google. É sério. Eu lembro. Mas é aquela coisa, mas ele é muito inteligente para essa questão de mídia, muito midiático. Ontem ele agora está respondendo sério. O que ele faz? Ele aproveita da seleção para você manter a evidência. O cara não joga, está sempre machucado, mas fica ali. Então ele, ele fica em evidência. Então ele rouba meio que a cena. A última grande atuação dele, Mauro, você vai me desculpar, foi na Rússia, você estava lá, quando ele saiu rodando, depois voltou para cá, rebobinou o filme, e aquilo ali foi um negócio típico de um grande ator. Não. Sim, atuação nesse sentido, sim. Mas muito tempo que ele não joga bem, gente. Sempre lembrando, nas últimas temporadas, tirando essa da Arábia Saudita, as 5 anteriores, ele não fez sequer 30 partidas pelo seu clube, que era o PSG. 30 jogos. Está sempre machucado, está sempre fora de combate. Isso que está acontecendo agora tem sido a rotina dele. Então, o Neymar hoje é um jogador imaginário, né? As pessoas imaginam o que ele possa vir a fazer. Mas o que ele pode, de fato, fazer, a gente não sabe. Realmente não sabe, porque ele não joga tanto tempo e está numa liga secundária. Uma liga que é uma bolha, está lá, na bolha saudita, lá, do Sport Washington, aquela coisa toda. E a gente sabe quanto tempo vai durar. Como a da China acabou, amanhã pode acabar a bolha saudita também. Porque nenhum grande clube europeu acenou para o PSG o que era o Neymar. Ele não teve propostas. Essa é a realidade. Mas aí, para você manter na mídia, jogo do Brasil, ele fica ali, com aquele brincão dele, aparece bastante, os passas estão juntos, mas... E também acho que é meio patético até, patético essa maneira como os jogadores, não só o Vinícius, todos eles o reverenciam como se ele fosse o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo ganhou a Copa do Mundo, jogou pra caramba na seleção e tal, né? É uma trajetória diferente. Então ele acho que conquistou dos seus colegas assim, uma admiração ímpar durante um tempo. E outros jogadores passaram. Ele era um fenômeno e tal, a coisa da superação nas graves lesões. Eu discordo do Ronaldo a porção de coisas. Mas, de fato, o cara arrebentou o joelho, voltou a jogar. A Copa do Mundo ele ganhou com a seleção brasileira jogando muito bem. 98 jogou muito bem também, né? Teve episódio da final, mas jogou muito bem ele e o Rivaldo. Então, é outra história, outra trajetória. Agora, o Neymar fez o quê para isso? Não vejo motivo mais. Há uma admiração incrível desses jogadores mais jovens por ele. O Vinícius é só mais um. Muito bem, gostou, né? Deu uma inflamada aqui. A nossa enquete está assim. Você viu, o âncora conseguiu desviar o assunto principal. Primeiro com o Hendrick, que não tinha nada a ver. Agora com o Neymar. Veja você, o âncora está impossível nesse sábado. E agora, deixa eu ler aqui, fazer a parcial. O que você achou do Hendrick até aqui? Decepcionante, 17%, está dentro do esperado 34%, ainda vai explodir na Copa América 12%, e está lá para ganhar experiência 36%. Agora, tem outro personagem também, que também fez gol ontem, também perdeu o pênalti ontem, que foi o Paquetá. E fez gol, fez dancinha e tal, fez aquele negócio de sai zica depois que fez o gol, mas ele também está no olho do furacão, né? Cada gesto dele dentro de campo, Juca, remete, as pessoas ficam olhando, isso aqui tem a ver com o escândalo, tem a ver com o problema que ele tem fora de campo e tal. Ele na seleção está preservado sobre isso, fez um bom jogo ontem, mas vai ter que conviver com esse tipo de coisa o tempo todo, não tem muito jeito. O John Textor dirá que ele perdeu o pênalti por gosto, que ele fez um gesto antinatural, chutou a bola para fora, e lá em Paquetá muita gente ganhou dinheiro com a perda do pênalti. E depois, quando ele faz o gol de pênalti, também é porque ele falou para os parentes apostarem que ele bateria 2 pênaltis, faria um
perderia o outro. E vai ficar com essa marca. O que vai fazer? Uma brincadeira absolutamente infeliz leva a isso. Independentemente do que venha acontecer, seja ele absolvido ou não, o que ao que parece não vai acontecer, ele vai ficar com essa marca. Não tem jeito. São certas coisas que ficam como uma tatuagem na vida das pessoas. Neste caso do Paquetá, absolvido ou condenado, ele ficará chancelado. Tomara que não seja banido do futebol, porque será uma pena, né, perpétua, pesadíssima, eventualmente até excessiva, mas é o risco que ele corre, né, por uma coisa absolutamente sem noção que ele fez. E aí, Arnaldo? Eu citei, dá para perceber que a cada ato dele tem esse entorno todo. Eu percebi também a estratégia da CBF, da comissão técnica, com essa questão desde o início, mantendo a convocação e fazendo ele falar sobre o assunto. Ele foi o primeiro jogador brasileiro a falar, né? Ainda no período de preparação, e falou sobre o assunto para que não precisasse falar mais durante a competição. Agora, ele no campo, e a gente tem uma carência em relação à criatividade há muito tempo no meio de campo da seleção brasileira. Ele não é exatamente um craque, mas ele é um jogador muito versátil e aqueles caras do meio que mais conseguem chegar no ataque, servir jogadores e finalizar. Então, é muito difícil substituí-lo hoje na seleção brasileira, em qualquer time. E acho que ele talvez seja até um jogador subestimado no aspecto técnico. Ele carrega uma certa pecha aí, não essa recente do escândalo, mas tecnicamente eu vejo ele um jogador subvalorizado. Eu acho ele um jogador muito bom, e que na Copa foi colocado numa outra função que ele consegue desempenhar, mas não tão bem, né? O Tite colocou ele na parte defensiva ao lado do Casemiro, e que agora está jogando com mais liberdade, né? Nesse triângulo que o Dorival gosta de formar. Enfim, esse formato da seleção aí com Savinho, o Wendel e esse triângulo com o Paquetá e o Vinícius mais solto, com o Rodrigo, vai ser testado contra a Colômbia. É interessante o jogo, porque a Colômbia joga pelo empate, mas ela também é um time que não se defende muito, né? E aí, a gente tem pelo horizonte, se passar pela Colômbia, ou o próprio jogo com a Colômbia, pode ser digamos, uma revanche do que aconteceu na eliminatória. O Brasil foi triturado pela Colômbia com o comando do Diniz ainda. E se não for o primeiro do grupo e pegar o Uruguai com a torcida toda do Mauro, também pode ser uma revanche, porque o Brasil foi triturado pelo Uruguai recentemente, ainda sob o comando do Diniz, né? São duas seleções que bateram junto. Pegaram a seleção brasileira e colocaram no bolso das eliminatórias nos jogos que a seleção fez fora de casa. Recentes, né? O Brasil e Colômbia e o Brasil e Uruguai, se tivermos esse confronto eliminatório aí logo na próxima etapa da Tem que Copa lembrar, Arnaldo, que foi o último jogo do Neymar, né? Brasil e Uruguai. Exato. Lá em Montevidéu. Foi a lesão. Eu estava lá vendo o jogo. Foi lá que ele se machucou, nunca mais jogou. Perfeito. Viagem de Trajano, hein? Olha a provocação. Aí, ó. Danilo. O que ele falou? Falou que o Trajano viaja muito. Ô, Danilo, você que está aí... Eu viajo na maionese. Essa questão do Paquetá é assunto aí na arquibancada e tal? Pra caramba. Foi muito assunto, muito, assim, é realmente impressionante como a todo momento, qualquer ação que o Paquetá faz,
tem algum comentário disso, alguma questão sobre o ponto. E como eu falei, quando ele foi bater o segundo pênalti ontem, ele foi vaiado. E eu acho até depois que ele perdeu o primeiro pênalti, ele fez uma boa participação no jogo. O que me chama a atenção, porque realmente não é uma situação fácil o que ele está vivendo. E ele conseguiu, teve personalidade para continuar jogando. Logo depois que ele perdeu o pênalti, ele entrou na área, furou uma bola numa jogada do Vini pela esquerda e continuou jogando, participou dos gols depois do Brasil de novo, teve a personalidade para pedir a bola, bateu o segundo pênalti, fez o gol. Agora, no estádio é visível, é um negócio assim realmente impressionante e que me reforçou essa questão do que o Arnaldo falou sobre como é pesada a situação que ele está vivendo. Muito provavelmente, pelas indicações que a gente tem sobre as investigações, por conta do que ele mesmo se envolveu, né? Não é que ele está sendo vítima de uma situação, então ele mesmo cavou essa situação que ele está passando. Agora, é realmente pesado, todo mundo falando, e para piorar, né? Ontem ainda tinha a pegadinha de o jogo ser em Vegas, que é a terra das apostas, né? Então, todo mundo fazendo essa piada, essa brincadeira. Ontem, quando o Paquetá foi bater o segundo pênalti, era um comentário unânime, né, no setor. Será que ele vai fazer? Será que tem gente comemorando na ilha de Paquetá? É um negócio absurdo, é realmente incrível como pegou essa pecha, né, como disse o Juca, em cima dele. E ontem, um comentário interessante do Alex Sabino, que está comigo aqui nessa viagem da Folha, falou: a gente nunca sabe se pode ser o último gol do Paquetá, né? Porque quando sair a investigação, ele pode ser suspenso do futebol, a gente não sabe quando vai voltar, né? Então todo gol do Paquetá daqui para frente pode ser o último gol do Paquetá. Pois é. Só colocando aqui um detalhe sobre a ilha de Paquetá, que dá a impressão, a gente começa a se referir à ilha de Paquetá como a ilha fosse reduto de gente que compactua com esse tipo de coisa. Aliás, em Paquetá mora um grande craque do futebol brasileiro, ex-craque, Afonsinho, o doutor Afonso Reis. Né? Afonsinho mora lá. E mora também uma grande cantora e pesquisadora da música popular brasileira, a Cristina Buarque de Holanda. Quer dizer, então, e várias pessoas importantes, interessantes, curiosas moram lá. Quer dizer, não, porque dá a sensação que a ilha de Paquetá compactua com essa. É um grupo de amigos do Lucas. Em Paquetá mora muito mais gente, interessante. A ilha de Paquetá não é a ilha de Alcatraz. Não, decididamente não é. Mas, Mauro, o Paquetá virou um jogador muito importante para a seleção brasileira. Está convivendo com essas questões todas fora de campo. Pelo menos na seleção o cara está tendo abrigo, por enquanto, vamos dizer assim. Ele ontem perdeu o pênalti, mas ele jogou bem. Ele participou dos gols, ele deu o passe para o primeiro gol, como disse o Arnaldo, o primeiro gol sempre é o mais importante. Ele vai fazer falta à seleção brasileira quando for suspenso, se de fato for suspenso. O Brasil hoje não tem muitos jogadores, muitas opções de jogadores que fazem o que ele faz. E o detalhe, se ele não tivesse envolvido nesse imbróglio, ele já estaria jogando provavelmente no Manchester City há uma temporada, né? Porque no começo da temporada ele interessava ao City. Imagino que a possibilidade de uma evolução desse jogador jogando no City com o Guardiola seria muito grande, né? Ele hoje estaria jogando bem mais. Nada contra o David Moyes, que foi seu técnico no West Ham, mas geralmente os jogadores que vão jogar com o Guardiola, eles conseguem desenvolver um futebol melhor, eles crescem, né? No entendimento do jogo, coletivamente. Ele é um jogador ainda jovem, ele certamente estaria num outro patamar. Mas é muito difícil que ele escape, né, dessa punição. E agora a seleção está meio que usando o jogador enquanto pode. Mas provavelmente o Dorival vai ter que pensar em como repor esse atleta em breve. Se ele for de fato punido, como tudo indica, vai acabar acontecendo. Não se sabe por quanto tempo. O Arnaldo, o Lucas Araújo aqui, em outro tema, para a gente ir encaminhando a parte final aqui. Senhores, o Lucas Araújo mandou o seguinte: senhores, o nível da seleção atual também pode ser atribuído à falta de laterais de alto nível? Acho que toda a seleção brasileira vitoriosa teve grandes laterais. Sim. Essa é uma questão mundial, e vou insistir. Enquanto o Brasil teve os dois melhores laterais do mundo, em teoria pelo menos, o Daniel Alves do Barcelona e o Marcelo do Real Madrid, não deu muito certo não, né? Na seleção eles nunca jogaram tão bem. E aí, tudo bem, você pode voltar lá atrás, Cafu e Roberto Carlos, né? Aquela era longa que eles tiveram como titulares. Mas, assim, eu vejo, estou também observando a Eurocopa, né, ao mesmo tempo. Hoje vão ter eliminatórias, né, da Eurocopa.
é uma posição, de fato, em que você não tem excesso de bons jogadores. Nessa seleção, o Danilo, que é um lateral meio zagueiro, né, como gosta de fazer nos times dele o Dorival, eu acho que ele é um jogador bom tecnicamente, mas ele não tem mais a característica de apoio. Passou ontem umas 2 vezes. Dá aflição, né, Danilo? Quando o seu xará passa e não recebe a bola ou do Savinho ou do Rafinha, porque ele não vai passar tantas outras vezes. Acho, Tironi, que contra a Colômbia, que é um time que tem a grande virtude da seleção colombiana é o meio-campo, é o jogo pelo centro. Os laterais serão importantes. O que faz a seleção para compensar essa ausência de laterais muito talentosos? É jogar com, muitas vezes, jogadores abertos pelos lados na parte da frente. Talvez por isso que jogue lá na direita o Rafinha às vezes, o Savinho às vezes, e não o Endrick, para compensar a falta de lateral que passa pelo lado e tudo mais. E no outro lado, eu até agora, eu entendo a pergunta, porque o Arana foi discreto contra a Costa Rica e o Wendel foi discreto contra o Paraguai, né? Não são jogadores ruins, mas não são jogadores acima da média, os laterais da seleção brasileira, de fato. O Arana é um caso curioso, né? Porque ele jogava mais no Corinthians, joga mais no Atlético do que nas poucas participações que teve até agora na seleção. Parece que fica intimidado. A melhor coisa que ele tem, que é o lado ofensivo, fica guardado, e quando ele desce, o jogo que ele fez contra a Costa Rica, não achei nem que foi discreto, viu, Arnaldo? Achei que ele foi mal, porque ele não entendeu em nenhum momento. Ele foi mordomo do Vini Júnior. Naquele jogo, Ju, ele foi mordomo do Vini Júnior. Ele pegava a bola ele jamais foi à linha de fundo. Jamais foi à linha de fundo. Ele dava a bola para o Vini Júnior. Ele chuta bem. Qual?